Shalom Aleichem, a paz seja com todos. Uma alegria imensa estarmos de volta, outra vez, juntos, para mais uma aula. E vamos avançando a aula de número 12 do nosso curso teológico especializado em liderança cristã. Permita-me orar com você. Oramos ao Deus de Israel. Senhor, nós oramos porque acreditamos que Tu és o Senhor de toda a ciência. E também sabemos que se o Senhor quiser compartilhar conosco, sim, conhecimento, o Senhor pode tornar-nos sábios, fazer de nós homens e mulheres moldados segundo o teu caráter, a tua personalidade, sim, expressando na terra a tua vontade, e o Senhor pode preparar-nos para um grande ministério, para uma grande liderança. Nós queremos pedir a tua presença nesta aula, que ela seja edificante às nossas vidas, abençoa-nos, visita-nos pela graça que é em Cristo e pela veracidade da tua palavra, uma vez mais, Beshema Yeshua. Amém. Queridos, e vamos avançando. A aula de hoje, uma aula confrontante, né? Confrontadora. Permita-lhe falar algo pelo fato de que no livro de Jeremias há uma expressão de que Jerusalém é o centro da terra. Os judeus acreditam assim. Eles acreditam que não só Jerusalém é o centro da terra, mas eles acreditam que Israel é o centro do mundo, Jerusalém é o centro de Israel, que se você olhar fica no meio da nação. Jerusalém é o centro de Israel. Agora, se você olhar o que fica bem no meio de Jerusalém, o centro de Jerusalém, o Santo Templo, né? E se você olhar no Santo Templo, bem no meio do Santo Templo, o que fica lá? O lugar santíssimo, o Santo dos Santos, bem no meio do santuário. E o que fica bem no meio do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Coisa de judeu, eles acreditam que ali está a pedra fundamental, que Deus começou a construção da terra. É claro que isso é só crença, tradição, fé. Eu não tenho uma base bíblica, não dá para afirmar isso com veracidade, ou seja, isso é teoria. Mas eu vou falar para você sobre algo que não é teoria. Ainda que se você pegar os primórdios da terra, no seu estado primitivo, ou seja, a terra na Pangeia, antes de ser dividida, os continentes, estou falando de algo da ciência, ou seja, antes da grande explosão, a Terra era chamada de Pangeia, como se fosse um continente unificado, certo? Pois é. E se você olhar o mapa da Terra como era antes de ser dividida em 5 continentes e 7 mares, aí você vai ver, porque tem vídeos que se movimentam. Por erro eu não vou mostrar esse vídeo agora na aula, mas é um vídeo que eu uso no seminário de escatologia. Mas você procura Pangeia no YouTube e você vai encontrar. Aí você vai analisar o mapa e você vai ver que realmente Israel, Jerusalém, estava centralizado no meio do mapa, quando você vai vendo a terra se abrindo e a terra se dividindo. Mas isso são teorias. Agora eu vou lhe falar sobre algo que não é teoria. Deus escolheu a nação de Israel para liderar o mundo. Deus escolheu a nação de Israel para liderar o mundo. Agora entenda, Deus pode me escolher para ser uma grande liderança. Não significa que eu vou ser uma grande liderança. Eu posso fracassar, independente de Deus. Entende? Estou falando da vontade permissiva. Não é porque Deus falou que você vai ser uma bênção e não anda na linha não, e não faz o que é correto, só para ver como é que ficam as coisas. Então, é preciso de verdade fazer a vontade de Deus.
Israel fracassou muitas vezes na liderança mundial. Pois é, mas Deus escolheu a nação de Israel para ser o padrão, para ser o exemplo, exemplo de culto, exemplo de adoração. Deus escolheu a nação de Israel para ser o exemplo do mundo. E a nação de Israel, ela fracassa em em suas responsabilidades, como exemplo. Se prostitui com os deuses das nações, né? Se rende ao culto idólatra, e essa é a nação de Israel. Mas se Deus escolheu a nação de Israel para ser líder do mundo e ser exemplo sobre a terra, permita-lhe dizer algo que não é teoria. Deus escolheu a tribo de Levi para ser a liderança de Israel. Estou falando de liderança espiritual. Tá? Existia a liderança política, governamental, que estava na mão da tribo de Judá. E é claro que tudo isso aconteceu o dia que rejeitaram um sacerdote. E quando rejeitaram o sacerdote, Samuel chorou e Deus disse: não chore, Samuel. Eles não te rejeitaram a ti, foi a mim que eles rejeitaram. E por causa disso pediram um rei, né? Mas a liderança não era para ser rei monárquica. A liderança de Israel era para ser teocrática. Tá bom? A liderança de Israel, com licença, era para ser uma liderança teocrática. Então, a nação de Israel, ela pediu um rei e Deus lhes deu um rei. E o primeiro foi da tribo de Benjamim, né? Estou falando do Saul, e depois veio Davi e o governo cai na mão da tribo de Judá. Mas Deus escolheu a tribo de Levi e os sacerdotes para serem líderes da nação de Israel. Agora eu quero lhe chamar a atenção para um texto na Bíblia. Vamos lá? E para esse texto eu vou usar o livro de Levíticos, porque eu falei que a aula de hoje ela é confrontante, sabe? É o livro de Levíticos. Eu quero usar convosco o capítulo de número 21, Levíticos, o capítulo de número 21, e eu quero pregar a partir do versículo 17. Tá? Vem Deus dizendo assim, Levíticos capítulo de número 21, versículo 17, quando ele chama Arão e seus filhos para serem sacerdotes ou os líderes das nações. Então hoje dá para falarmos da tribo de Judá e tribo de Levi, como Judá como liderança secular e Levi como liderança cristã, tá bom? Era para ser a liderança espiritual do povo. Aí Deus faz algumas exigências, vai consagrar Arão e a partir de Arão toda a sua descendência, certo? Mas Deus disse assim, Levíticos 21, 17, achou? Está dizendo, fala a Arão dizendo, ninguém da tua descendência nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Veja bem essa expressão. Ninguém na tua descendência nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, se tiver defeito, não pode? É claro, agora Deus vai especificar uma lista aí com 12 defeitos. 12 defeitos. Já que vocês vão liderar 12 tribos, Deus está falando para Levi. Existem 12 defeitos que eu abomino e que não se chegará para oferecer diante de mim. Pois é. E Deus vem dizendo assim, ó, versículo 18, ele vai trazer a listinha no 18 e 19 a seguir, né? Ele vem dizendo assim, ó, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como, aí vem dizendo o homem cego, o coxo, o nariz chato, os membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver belida nos olhos, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículos mutilados. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, e não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O que eu estou lhe mostrando aqui é um padrão, e esse padrão era físico. O sacerdote, ele não podia ter defeitos físicos, o corpo precisava ser perfeito. Porque
A nação de Israel precisava olhar para eles e vê-los como líderes. Veja bem, aqui está o santuário. Claro, não é do templo de Salomão, é do santuário do tabernáculo de Moisés, era feito de lonas. E se você observar, havia um grande cercado, esse quintal cercado, dentro se chama átrio. Nas suas portas de entradas ali, ó, onde vai entrando família, tá vendo? Aí logo quando você entra, você dava de cara com o altar dos holocaustos, onde tem algumas pessoas, um animal por ali. Se você for olhar em direção à casa, lá onde está a tenda da congregação, saindo do onde estão os sacerdotes ali, ó, saindo do altar dos holocaustos, em direção ao templo, ao santuário, ainda vai ter ali um outro móvel, que é uma pia de bronze onde o sacerdote se lavava antes de entrar. Agora ele vai entrar ali no lugar santo dos santos, ou seja, no lugar santo, tá? Onde no lugar santo tem a mesa dos pães da preposição, onde está o candelabro, a minorá, o cartiçal aceso, onde está o altar de incenso. Aí tem uma cortina. Saindo dessa cortina, por outro lado, já não é mais lugar santo, é santo dos santos ou santíssimo. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Claro, essa foto ela é meramente ilustrativa, mas veja que existem muitas barracas ao redor, muitas cabanas, certo? Só que eu quero lhe dizer, era assim, ó, os sacerdotes colocavam a Arca da Aliança no ombro. Quando eles colocavam a Arca da Aliança no ombro, levantava acampamento, todo o povo levantava acampamento para andar. Eles andavam. E segundo a lei de Deus, onde os sacerdotes tirassem a arca do ombro e colocassem no chão, então ali precisava ser construído o tabernáculo por cima da arca agora e feito toda essa estrutura. E o povo ia se acampar ao redor. Só que não era um movimento sem terra, um negócio desorganizado. Não, uma liderança precária. A nação de Israel era bem coordenada. Permita-lhe mostrar como que era essa coordenação. As tribos não ficavam em qualquer lugar. Pasmem, por que Deus escolheu o santuário para ser o centro da nação de Israel? Olha só, é o que eu estou dizendo. E o santuário, depois do templo de Salomão, vem ficar no centro de Jerusalém. Mas olha bem, olha aqui. Não era de qualquer forma. Se você observar, aí está com letras vermelhas no meio, está o tabernáculo. E nessa região do tabernáculo, tanto na frente quanto atrás e aos lados aí, morava a tribo de Levi. Ela não está contada como tribo na nação de Israel. Agora, se você observar, olha só, aí está a tribo de Benjamim, Manassés e Efraim, frente. Aí no fundo está Judá, Isacar, Zebulon, em cima Naftali, Azer e Dan, e embaixo Ruben, Simeão e Gade. Esses números em azul é o número de habitantes que tinha cada tribo quando saíram do Egito e que Deus deu a lei no Sinai. Mas o que eu quero lhe mostrar de verdade é isso. Não sei se você está observando, o acampamento de Israel formava uma cruz. Talvez eles não observavam isso, mas se alguém tirasse uma imagem satelital ou uma visão panorâmica de cima do acampamento de Israel, ia ver o símbolo de uma cruz. Exatamente assim. Você está vendo? Olha só. Eu coloquei pequeno ali, onde está subindo a fumaça. Ali está o tabernáculo, pequeno, minúsculo, santuário, no meio, certo? Pois é. O culto deve ser, ou seja, a dedicação, a devoção a Deus, deve ser o centro do viver do seu povo. Agora, eu coloquei ao redor ali, ó, algumas multidões, aí está numerado, uma multidão pequenininha está número 1, depois tem outra multidão maior, número 2, número 3 e número 4. Essa número 1, que ficava morando ali na porta de entrada como se fosse bem nessa porta de entrada aí desse quintal, tá? Então nessa porta de entrada ali morava, número 1, morava Moisés, morava Arão, o sumo sacerdote, e a família de Moisés e Arão, tá? Ali. Então, agora tem 3 multidões, número 2, 3 e 4, ali, 3 multidões. Estou falando dos coatitas, dos gersonitas e meraritas. Pastor, mas o que é coatitas, gersonitas e meraritas? Deus escolheu a tribo de Levi para ser a liderança do povo. Só que Levi, filho de Jacó, tinha 3 filhos: Gerson, Merari e Coate. Gerson, Merari e Coate. Então todos os filhos de Gerson são gersonitas. Todos os filhos de Merari são meraritas. Todos os filhos de Coate são coatitas. Os levitas, então,
Todos são levitas, porque são da tribo de Levi. Mas levitas são divididos em gersonitas, em meraritas e coatitas. Ou seja, cada um na sua função. Todos eram sacerdotes? Não. Todos eram levitas. Não sei de onde que tiraram a ideia, irmãos, de que levita hoje é aquele que canta, levita é aquele que toca, né? Só, deixa eu lhe dizer, cada um desses aí, por exemplo, coatitas, gersonitas e meraritas, cada um tinha função. Uns serviam só para desenrolar lonas, para carregar peso no deserto, para montar e desmontar acampamento. Outros ficavam responsáveis só para trabalhar com a mobília, a arca da aliança, o altar de incenso, o altar dos holocaustos, a mesa dos pães da preposição, o candelabro, a minorá, só as mobílias do santuário. Tá? E outros ficavam responsáveis pela organização, o oferecimento do culto. Então era tudo bem dividido. Tá? A limpeza, a ornamentação, a organização, tudo era com os levitas. Se você mandar um levita na igreja hoje limpar banheiro, ele desvia, ele diz que você está, né? Porque ele diz que não é função de levita, mas se tivesse banheiro lá para limpar, quem tinha que limpar eram os levitas, tá? Pois é. Mas o que eu quero lhe mostrar é que tudo já apontava para a cruz de Jesus Cristo. Mas Deus chama esses homens para oficialmente trabalharem dentro do santuário. Ou seja, todos os sábados trocando os pães da preposição, 12 pães, diante de Deus, lembrando da provisão de Israel, o agradecimento de Israel. Seja constantemente ali cuidando do altar de incenso, como está o sumo sacerdote na fotografia, ou acendendo o castiçal todos os dias, né? Ou mantendo aceso, reabastecendo, tá bom? Então havia um grupo, um sumo sacerdote, que era uma liderança maior, mas havia 70 sacerdotes ao redor dele, tá bom? E esses homens precisavam ser perfeitos. Agora deixa eu lhe dizer, nós estamos numa liderança mais excelente, certo? Essa aí é a liderança do sacerdócio arônico, sacerdócio da tribo de Levi. E nós? Você já leu Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 9? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, está falando depois que o cordeiro, o leão da tribo de Judá, se apresenta para abrir o livro e desatar os seus selos. Aí vem dizendo assim, e cantavam um novo cântico. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno é o cordeiro de abrir o livro, de desatar os seus selos. Porque foste morto, mas com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Para o seu Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Então quer dizer que Jesus agora nos comprou com seu sangue e para Deus nos fez sacerdotes. Pedro fala sobre isso dizendo que vós sois a nação santa, o povo eleito, e ele diz que nós somos sacerdócio, mas não qualquer sacerdócio, somos sacerdócio real. Por quê? Porque agora somos sacerdócios do seu reino, não é da tribo de Levi, é um sacerdócio mais excelente. O que eu quero lhe dizer é que na liderança secular existem requisitos a serem preenchidos, e na liderança cristã é muito mais sério. É muito mais sério. Na liderança cristã. Eu não sei se você se lembra, mas eu falei na última aula que nessa nós falaríamos sobre habilidades. E eu disse que algumas pessoas hoje já não olham mais para a chamada de Deus. Se a pessoa sabe fazer, a pessoa pensa que isso já é aptidão para o trabalho. Não, se ele sabe fazer, é porque está pronto. E não se olha mais conduta, não se olha mais caráter, vida com Deus, né? Cantou bonito, já serve para ser levita, né? Falou bem, tem uma boa oratória e dicção, já serve para ser pregador. Mas a vida pós-culto, a vida fora do altar da igreja, fora do púlpito, como que é isso? Precisa ser observado. Então, se para o serviço sacerdotal
precisava, no sacerdócio arônico ou levítico, precisava de perfeição, nós não vamos falar aqui de imperfeições físicas, deficiência física, pois Deus já não olha para a aparência, mas olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Não atente para a sua altura nem para a sua aparência, porque eu rejeitei. Porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem, pois o homem vê o exterior e o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, olho para o coração. Então, acreditando que Deus olha para o coração, nós vamos agora transportar essas deficiências de que Deus abominava nos sacerdócios levíticos, e ela não pode estar presente, essas deficiências, para quem quer ser líder cristão, para quem quer liderar o povo de Deus. A primeira deficiência aí está, é o cego. Cego, sim. Os olhos são capazes de enxergar tudo quanto nós miramos. Agora entenda. Os olhos não são capazes de enxergar sem a mente. Como assim, pastor? Tem pessoas que é cega e não tem problema no olho. O problema está mental, tá? No cérebro. Os olhos não conseguem enxergar sem a mente. São por meio dos nervos ópticos que o olho envia ao cérebro todos os estímulos que recebe. Essas informações organizadas e interpretadas. Então, só para você entender, o cristalino ele funciona como se fosse uma lente na retina com a projeção da imagem invertida, ou seja, tudo que nós olhamos, essa nossa lente cristalina projeta, porém, de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Acredite se quiser. É assim que a medicina explica. A nossa retina capta as imagens, porém de uma forma invertida, de cabeça para baixo, e cabe ao cérebro invertê-las na posição certa. Você vai encontrar na internet alguém que só consegue ler de cabeça para baixo, porque o cérebro dela não inverteu, tá? Pois é. Aquele que não tem visão não está apto para a liderança. Líderes sem visão é como um carro sem farol à noite. Quando se perde a visão de Deus, perde-se o foco do objetivo principal do reino de Deus e perde-se a direção. Cego não pode ser guia de outros. Jesus disse: como um cego guiará outro cego, cairão ambos no buraco. E desde a nossa primeira aula nós estamos falando que líderes espirituais precisam ter visão. O líder cristão precisa ter visão. Agora, como eu estou dizendo que a questão da visão física, ela não pertence só ao olho, mas também ao cérebro, a visão espiritual ela é um conjunto. Porque visão de Deus não refere simplesmente ao olhar, em si, a um conjunto total dos sentimentos, da empatia. Porque eu não estou errado quando eu afirmo que quem tem visão de Deus não somente vê o que os outros não veem. Quem tem visão de Deus ouve também. Olha, mas não estava falando de visão? Pois é. Mas quem tem visão de Deus vê o que os outros não veem, ouve o que os outros não ouvem, sente o que os outros não sentem. E tenha certeza, chegará em lugares que os outros não chegarão. Os outros não chegarão. Visão de Deus. Não podemos ser míopes, com a visão encurtada. Tá? Não podemos ter o astigmatismo. Me lembrei do meu amigo, pastor Moisés, né? Pastor Moisés, o meu presidente. O pastor Moisés, tem vezes que ele vai ler assim, aí ele coloca um negócio bem longe assim, né? Para ler assim. Aí um dia eu perguntei assim: pastor, o senhor tem a visão curta? Ele disse assim: não tenho visão curta. Curta é o meu braço. Porque se eu colocasse a Bíblia mais longe um pouco, eu conseguiria ler sem óculos. Isso são coisas físicas. Mas nós não podemos ter a miopia, o astigmatismo, o ceratocone, né? O glaucoma, as cataratas. Não podemos ter a deficiência ocular a ponto de sermos cegos, falando no âmbito espiritual. É claro, no âmbito físico, Deus chama cegos. É possível que Deus chama cegos para o ministério? Sim. Fico encantado quando eu vejo a forma de adorar do Cleiton Queiroz, né? Um cego
que Deus alistou ele nas fileiras do seu exército. E quando o exército da terra lhe rejeitou, dizendo: você não pode servir porque é cego, Deus disse: tu vais ser meu soldado. É possível. Agora, não é possível trabalhar no santo ministério sem ter visão de Deus. O líder precisa ter visão de Deus. Que Deus nos ajude a fim de que tenhamos sempre o colírio para ungir os nossos olhos espirituais. Isso foi o que Deus aconselhou à igreja de Laodiceia. A igreja que se desviar: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, vestes a fim de que cubra a tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos a fim de que veja. A igreja de Laodiceia estava desviada. Muitos líderes já se desviaram do foco porque perderam a visão. Já não tem mais o santo colírio do eterno. Que Deus nos guarde. Você lembra que na aula passada eu estava dizendo que Deus nos prepara de forma até inconsciente para a liderança? Eu fiquei sem pai e sem mãe na minha infância, entrando para a adolescência. E aos 14 anos de idade, Deus me agraciou com uma voz. Hoje não, ela é já desgastada pela pregação, ela se tornou rouca, imponente pela forma de falar, muitas horas de ministração, muito tempo ministrando seminário de escatologia, e cada seminário é aproximadamente 10 horas de ministração, isso falando 10 horas finais de semana por um tempo contínuo, né? Que muito se estendeu, ministrando. A voz se acabou. Mas, por exemplo, parece piada, né? E não é história de pescador, é eu que estou falando. Aqui dentro do grupo tem o meu irmão, está estudando conosco também, na liderança cristã, pastor Samuel Nobre. É aluno aqui dentro do grupo, e é meu irmão. Samuel Nobre, na escala de ascensão aí, do ancião Sabá, do nosso pai, do velho Sabá. Samuel é o 6 aí na escala, né? O Saulo, Salomão, Salmão, Selma, Salma, o 6, Samuel. Pois é. O Samuel está estudando aí. O Samuel lembra, uma vez eu fui trabalhar com ele de ajudante de pedreiro, e nós fomos fazer um jazido, um túmulo, lá no cemitério Santo Antônio, em Porto Velho. Só que era feito de tijolo todo e coberto com uma laje. Era um lugarzinho pequeno. Se você falasse lá dentro, o eco retumbava, né? Retumbava, porque era tudo fechado, só tinha uma portinha de entrada. E a minha voz era uma voz muito imponente quando eu tinha os meus 15 anos de idade. E um dia eu fui ajudar o Samuel como pedreiro. E ele estava rebocando por dentro aquele jazido lá. E eu já estava querendo ir embora para casa, cansado. Meu pai trabalhou tanto, irmão, que eu já nasci cansado. Eu cheguei na portinha, segurei com as duas mãos, coloquei a cabeça para dentro e falei assim pro Samuel: e aí, já terminou? Quando eu disse: e aí, já terminou? O reboco que estava mole, ele tinha acabado de passar reboco nas paredes todas. O reboco fez assim, ó. Samuel tá vendo essa aula, ele deve estar se lembrando desse episódio. O reboco caiu todo. Eu tinha uma voz de fazer inveja de muitos homens. E eu comecei a trabalhar como locutor naquela época, desde os 14 anos de idade, e já fazendo som de rua, né, publicidade. A gente tinha um carro de som, um Fit 147, misericórdia. O som que estava em cima era mais caro do que o carro, né? Então a gente trabalhava com som de rua. Depois eu saí, aos 16 anos eu saí da minha cidade, de Porto Velho, e fui enviado como missionário para Apuí, no Amazonas. Fiquei como missionário. Apuí é uma cidade que começou por causa de um garimpo no meio da floresta amazônica. Fiquei lá dos meus 16 aos 18 anos. Quando eu voltei com 18 anos de idade, saí de Porto Velho e fui para Guajará-Mirim. Até o nome já é Mirim. Foi lá que eu conheci o presbítero Osarias, que também é aluno aqui no curso, né? E em Guajará-Mirim, não deu certo como locutor. Eu fui lá por causa que eu fui pastorear uma igreja. Olha que eu tinha 18 anos. Aí não deu certo como locutor, a cidade pequena, não tinha uma rádio cristã, não tinha uma rádio evangélica. Mas eu fui lá pastorear a igreja. E dali eu fui enviado como missionário para a Bolívia,
ficamos 2 anos e 4 meses, São Lourenço del Beni, trabalhando com o povo indígena. Tá. Um dia alguém falou assim comigo: rapaz, tu é uma frustração. Eu disse: mas como assim uma frustração? O que você tá... Você é uma decepção, rapaz. Uma decepção. Você estava em Porto Velho. Se você se mudasse dali, você tinha que se mudar para um lugar maior, rapaz. Você foi embora para Apuí. Mas depois você voltou. E eu falei assim: agora vai. Ele voltou, né? Vai se profissionalizar. Aí você vem para Guajará-Mirim. O nome já é Mirim, né? Pequeno. Aí depois de Guajará-Mirim você toma a decisão de ir para cuidar de índio no mato, rapaz. Na Bolívia. Pois é. A pessoa que me falou isso, naquele momento lhe faltou visão, porque fácil não foi comer as coisas que eu comi e viver da forma que eu vivi. Quando eu saí da Bolívia, eu não sabia falar português direito. Inclusive, eu saí e fiquei só 7 meses no Brasil, não me adaptei e fui como missionário para o Paraguai, onde enfrentei quase 10 anos. Pois é. Mas foi na Bolívia que eu aprendi a falar o espanhol. Depois fui morar no Paraguai, aperfeiçoar o espanhol. Conhecendo Foz do Iguaçu, fronteira com a Argentina, familiarizei com o castelhano, né? Castelhano. E aí vai. Depois disso, Deus me levou para pregar na Argentina, no Uruguai. Morei no Paraguai. Deus me levou para pregar no Chile, no Peru, na Colômbia, na Venezuela. Deus me levou para pregar na Guiana Inglesa, para pregar no Suriname. Depois Deus me levou para pregar em Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Porto Rico, né? Espanha, Andorra. Eu me lembro que um dia eu cheguei em Bruxelas, na Bélgica, e eu fui pregar numa igreja. Aí um pastor amigo meu falou assim, e a língua ali eles falam francês, né? E o pastor ali falou assim: ô pastor, tinha uma igreja ali que queria muito que o senhor pregasse, mas eles até têm o tradutor. Eu falei: mas vai precisar de tradutor? Vai. Eles até têm um tradutor que pode lhe traduzir, mas eles têm um tradutor que traduz até do espanhol para o francês, ou eles traduzem do francês para o espanhol, mas eles não entendem português. É uma igreja que não é de brasileiro. Eu falei: como assim? Não, é uma igreja, a língua oficial deles é espanhol. É um grupo de chilenos que abriu uma igreja aqui em Bruxelas, na Bélgica. Isso é o pastor Paulo Fonseca, meu amigo, me falando. Um grupo de chilenos, o pastor Renato Assunção, que também é aluno no curso, é da Bélgica, ele conhece, talvez saiba de quem eu estou falando. Eles têm uma igreja de chilenos. Na verdade, começou a se juntar outros povos que falam espanhol. Eu falei: não, eu falo espanhol fluentemente. E fui lá e preguei para o povo em espanhol, na Bélgica. Ou seja, Deus estava me preparando para levar em 26 países. Isso porque tinha o espanhol. Mas quem não tem visão e vê a forma como Deus nos conduz e diz assim: você não está no caminho certo. Então que Deus nos ajude, que tenhamos sempre o colírio para ungir os nossos olhos, a fim de que vejamos. Tem uma segunda deformidade aí, é o coxo. E a gente pensa, já no nosso linguajar português deformado, que o coxo é aquele que não anda direito, né? Isso é o dicionário, tá vendo? Dicionário aí, ó. Coxo é que cocheia, manca ou claudica. Manco, que não apresenta estabilidade, que balança ou está torto. Isso é coxo. Mas na era bíblica não era esse o coxo, tá? O que anda tá raso, tá fundo, uma perna mais curta, né? Não,
Isso é o coxo já no português. Na era bíblica, o coxo era o paralítico que não conseguia andar. Entende? Esse é o coxo que não podia andar, que Pedro e João mandou se levantar, levanta e anda em nome de Jesus. Nem assim eles levantaram, mas Pedro tomou pela mão e o esforçou a ficar de pé e ele firmou os seus artelhos. Um coxo é que não consegue andar, tá? Não pode ser coxo um líder cristão. Pessoas que não conseguem andar sempre vão, mas vão carregadas pelos outros. Pessoas que têm dificuldades para caminhar. E quantos líderes espirituais não conseguem firmar propósitos com Deus? Obreiros que cocheiam entre os dois pensamentos, que são indecisos, que não têm firmeza espiritual. Obreiro precisa ser decidido, seguro daquilo que ele é. Nós somos chamados para levar a carga dos mais fracos. O problema que está acontecendo na liderança invertida hoje é que, como líderes, às vezes nós temos que ficar com um carrinho de mão carregando outros líderes. Líderes de departamento, obreiros que exercem função, porque só vai na marra. Se não tiver o empurrão, não vai. Coxo não pode ser, não podia ser sacerdote no sacerdócio levítico e não pode ser líder cristão, aquele que não consegue caminhar com suas próprias pernas, tá bom? Terceira deformidade aí é o nariz chato. Misericórdia. Nariz chato. Não estou falando só do nariz chato. Nem todo mundo nasceu com uma ventinha bonitinha, né, irmão? Afiladinha, coisinha linda. Nem todo mundo foi agraciado com a aparência de um lindo olho, né? Um lindo nariz, uma linda orelha, uma linda boca. Nem todo mundo recebeu essa. Se você juntar isso aí, você consegue montar um rosto perfeito. Mas nem todo mundo passou nessa fila da beleza. Ainda bem que Deus não colocou o feio, não pode ser sacerdote. Né? Nariz chato. Tem pessoas que não foram agraciadas com um bom nariz, né? Um tomate fica pequeno, né? Pois é, esse nariz chato, nariz é o órgão do olfato, por isso não podia ser chato. Ter nariz chato significa não sentir mais o cheiro de Cristo, não mais exalar a glória de Deus. Mas o nariz chato mais apropriado é aquele por acidente, nariz achatado. Porque lá está falando de deficiência, de defeitos, de mutilação. Só para ter uma ideia, essa orelhinha bonita aí. Todo mundo pensa que quando Pedro cortou a orelha de Malco, queria cortar o pescoço. Não, Pedro não queria cortar o pescoço, queria cortar a orelha, porque Malco breve seria consagrado sumo sacerdote. E para ser consagrado, ele precisava ser perfeito, inclusive receber a unção com óleo na ponta da orelha, né? Pois é. Como é que ele ia ser consagrado sem orelha? Pedro foi lá e passou a espada. Mas Jesus não deixa o sonho de ninguém morrer, colou a orelha no seu lugar. Bem, mas existem pessoas que têm o nariz chato, não por nascença assim, mas porque se metem onde não são chamados. Tá? Mete o nariz em questões que não lhe pertencem. Você sabe por que existe tanta piadas de sogra? Eu não concordo com piadas de sogra. Mas como um tanto psicólogo eu sei por que existem tantas piadas de sogra. Elas, não estou generalizando, mas na grande maioria, elas são especialistas em se meter onde não foram chamados. Por exemplo, ela criou o filho, ela batia quando queria. Agora o filho é casado. Aí tem um filhinho, né? Que no caso é neto dela. O filho já não pode mais corrigir o próprio filho, porque a mãe dele, ou seja, a avó, quando era nele batia sem dó. Agora no netinho já não quer que o netinho apanhe, entendeu? Isso é só um exemplo. Mas quando a Bíblia diz deixará o homem, seu pai e sua mãe, o deixar geográfico é fácil de deixar para morar em casa separada. O mais difícil dos deixares
É o deixar financeiro, de não depender da finança. O homem e a mulher que quiser adquirir casamento deve ser capaz de sustentar suas próprias vidas. Mas o mais difícil de todos os deixares é o deixar psicológico. O homem e a mulher que contrair casamento, se quiser ser feliz, precisa ter maturidade para resolver os seus próprios problemas. Entende? Porque esse negócio de vou contar para a mamãe, aí a mãe toma partido, por isso que sogra leva a fama de gente ruim. Você está entendendo? Então, mas são pessoas que se metem onde não são chamados. E existem obreiros, infelizmente, que são desse jeito, se metem onde não foram chamados, em questões que não são suas, e batem com a cara no poste. Nós só podemos entrar numa questão quando a porta nos é aberta, tá? Para podermos interferir nos problemas alheios. Nos problemas alheios é complicado, tá bom? Tem um outro aí que é o membro demasiadamente comprido, é uma outra deformidade. Líder cristão, membro demasiadamente comprido. Fui estudar sobre isso aqui e há uma interpretação que estava falando de órgão sexual grande demais e não tem nada a ver. E esse membros demasiadamente compridos, tá? Que está no versículo de número 17, e você pode olhar que aqui eu coloquei singular, mas no texto original, no texto da Bíblia, está membros demasiadamente compridos. Refere-se aos membros do corpo, seja qual for ele. Mas, por exemplo, os membros superiores são os braços, os membros inferiores são as pernas. Você já viu uma pessoa com um braço menor e outro maior? Uma pessoa que tem uma perna grande e outra pequena? Né? Tem que passar lá pelo meu amigo, o pastor Jurandir Afonso, lá de Cuiabá, né? Já vi aquele homem várias vezes orar e perna crescer, né, irmão? Misericórdia. É dom. Pois é. Mas uma pessoa que anda com um membro maior do que o outro, uma perna maior do que a outra, ou um braço grande e outro pequeno, você já viu o quão feio é essa deformidade? Não poderia se chegar para oferecer o pão de Deus no sacerdócio levítico e na liderança cristã. A orientação da Bíblia é que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Se você crescer só na graça, você vai se tornar fanático. Aquela pessoa que tudo é demônio, ou tudo é espiritual, né? Cresceu só na graça. Lá na roça, né, em Rondônia, um obreiro vem ajeitando a calça, interrompe o culto e disse: irmão, eu estava ali na porta e eu vi quando entrou um anjo dentro da igreja. O povo começou a chorar. E esse anjo passou, veio lá da porta e passou aqui no púlpito. E o povo começou a glorificar. Passou assim, ó, no meio das irmãs, no meio da mocidade, e começou na igreja. E o povo estava alegre. Ele disse: o anjo era desse tamanhozinho assim, e ele piscava e brilhava. O pastor falou: cala a boca, velho, você viu, foi vagalume. Mas tem pessoas que não têm conhecimento, só graça, e se tornam fanáticos. Tudo é demônio, por exemplo. Só levam tudo para o lado espiritual. Fui pregar numa igreja e estava uma tribulação. A pessoa, para cantar, tinha que pegar aquele cabo de microfone e enrolar 3 vezes na mão assim. Se soltava, fazia aquele barulho, aquele mau contato, chiado no cabo. Mas teve uma hora que alguém foi lá e mexeu desajeitado e o barulho ficou feio. E não dava mais para o culto continuar com aquele microfone podre. O pastor pegou e vamos ficar de pé, irmãos. O demônio está querendo atrapalhar o culto. Vamos orar. A obra vai ser feita com microfone ou sem microfone. Para a infelicidade dele, ele pediu para mim orar. Pastor Salmão vai estar orando. Vou orar. Deus, eu não quero repreender demônio, porque isso não é demônio atrapalhando o culto. Mas eu quero pedir que o Senhor mude a mentalidade de pessoas que são responsáveis por tarefas no santuário, são levitas da casa, mas que são irresponsáveis,
que não teve a capacidade de comprar um cabo novo para o microfone ou de consertar esse cabo com mau contato e esse chiado. E ainda atrapalhando o culto e colocam a culpa no diabo. E o Senhor abençoe, dê visão para esse povo. E orei, e depois de orada dei uma palavra. Que não foi o diabo que atrapalhou o culto, e foi a irresponsabilidade. Entende? Conta alguém que estava voltando da igreja e ouviu alguém chorando de trás da moita no mato, chorando. Tudo é eu, porque tudo é eu, tudo é eu. Aí diz que alguém abriu o mato para olhar. E quando abriu o mato para olhar, diz que era o diabo que estava chorando lá atrás. Tudo é eu, e os crentes sempre colocam a culpa em mim, né? Não estou querendo ser advogado do diabo, mas tem muita coisa que colocam a culpa no diabo e não é. Cresceu só na graça. E tem outros que não crescem na graça e crescem só no conhecimento. Se tornam muito intelectuais, sábios, inteligentes, desprezível, né, com respeito àqueles que têm pouco, ou seja, desprezam aqueles que têm pouco conhecimento, né, quanto eles. Nós devemos ter um balanceamento, crescer na graça e no conhecimento. Nunca tenha deformidades de membros demasiadamente compridos. E continua aqui o pé quebrado. Você lembra do coxo? Pois é, o coxo na era bíblica é aquele que não pode andar, é paralítico, não presta para ser líder cristão. E o pé quebrado ele até anda, só não vai longe. Não consigo caminhar longas distâncias, o pé dói, anda com dificuldade. Essas pessoas que são melindrosas para caminhar, como querem exercer função de liderança? Não tem capacidade de andar sozinho, ou que anda só um pouquinho e que desiste facilmente. Você precisa ser perseverante nos seus projetos. Você já viu? Brasileiro não desiste nunca. Eu nunca vi um povo que desiste mais do que brasileiro. Ministrei cursos para europeus. A gente começa um curso com 100 e termina com 80. 20% de desistência. Começa um curso de 2 anos no Brasil com brasileiros. Começa com 100 e termina com 20, 80% de desistência. E é porque brasileiro não desiste nunca, né? Líderes cristãos precisam ter saúde no seu caminhar. Não andar torto, não andar defeituoso, não ter dificuldades para caminhar. Tá? Geralmente essas pessoas vivem mais sentadas. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Pé quebrado, quão formoso, diz a Bíblia, são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas novas. Romanos capítulo 10, versículo 15. Pois é. Ah, pastor, não estou falando de defeito físico, estou falando espiritual. Porque o pé é o sustento do corpo. Pé quebrado é engessado. Se o pé é engessado, como vai calçar? E sendo que a Bíblia diz que nós precisamos estar calçados, os pés, na preparação do evangelho da paz. Tem muita gente aí com pé descalço. Não conseguiu calçar, né, os sapatos do santo evangelho, a preparação do evangelho da paz. Oh, vida sofrida, pisando, né? Porque pé quebrado. Pé quebrado. O sacerdote ainda tinha que estar com os pés untados de azeite, né? Pois é. Pé quebrado é um problema. Líder cristão tem que ter saúde. Mas tem um outro aqui, ó. Mão quebrada. Falam de trabalhos. Mão quebradas são mãos que não se estendem para abençoar as pessoas. Meu Deus do céu. As mãos na Bíblia representam o nosso trabalho, nosso serviço para Deus. O sacerdote ele tinha que ter as mãos perfeitas e hábeis para o trabalho de Deus. As mãos têm um valor fundamental. Quando ungimos os enfermos, quando oramos, usamos as mãos. Marcos 16, 18. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Pegarão em serpentes, se beberem coisas mortíferas não lhe fará dano algum, né? Porão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Que o Senhor nos ajude, no sentido de que tenhamos mãos de verdadeiros sacerdotes, de verdadeiros líderes cristãos,
sacerdotes para Deus, para que onde nós tocarmos possamos abençoar pessoas. Mão quebrada é engessada. Não consegue entrar no bolso, né, irmão? Fica tranquilo que eu estou no curso, eu não vou pedir oferta. Já é a segunda vez nesse curso e eu falo de Deus como provisão na minha vida. De alguém, não era nem data de pagamento, de mensalidade, alguém entrar em contato e diz: pastor, eu depositei uma oferta para o senhor. E comigo eu sei o quanto eu me senti ingrato, me senti grato chorar diante de Deus. Mas eu mandei para a pessoa: muito obrigado, agradeço muito, Deus abençoe. Porque chega em boa hora, chega em provisão. Quando Deus te toca para abençoar outra pessoa. Mas se você tiver a mão engessada, na tipóia, como vai meter a mão no bolso? Não estou falando só do financeiro, mas tem pessoas que não têm disposição para servir em nada. Na primeira aula, eu falei de uma igreja que eu construí na Bolívia, onde as pessoas carregavam água de quase 1 quilômetro de distância, pegando água no rio para fazer o alicerce. Pois é. De carregar madeira de 17 quilômetros. Né? Eita, coisa linda. Eu lembro de um barco chegando em São Lourenço e a gente descarregando tijolo, fazendo aquela fila como se fosse formiga, né? Os índios. E o tijolo passando de mão em mão. Um barranco de quase 40 metros de altura. Pessoas com mãos engessadas não têm disposição para servir. Eu me lembro do irmão Pedro Olivar, um irmão na Bolívia, que eu precisava carregar esse tijolo da beira do rio para um lugar da congregação onde íamos construir, quase 2.000 tijolos para fazer a base, o alicerce. A igreja seria de madeira. Ele falou: não, eu faço isso. Como? Lá não tinha carrinho de mão, tá, irmãos, nos índios. Mas ele tinha uma bicicleta, acredite, sem aro, ou seja, sem câmera, sem pneu, só a jonça, só o aro de ferro. E ele amarrou uma tábua, um giral na garupa da bicicleta. Ele colocava vários tijolos ali arrumados e amarrados e vinha empurrando aquela bicicleta pelo caminho. Quem quer servir, dá um jeito. Mãos quebradas não pode ser líder cristão. Tá? E o corcunda? Né? Corcunda, nós lembramos sempre dessas pessoas jorobadas, encurvadas. Jorobada é espanhol, né? É encurvadas, sempre olhando para baixo, né? Corcunda de Nostradamus. Corcundas são aquelas pessoas que não conseguem ficar reto, endireitar-se, olhar para cima, né? Isso é o homem, antropos, aquele que olha para cima. É isso que nos difere dos animais, né? Uma das coisas que nos difere. O sacerdote não podia ser corcunda. Corcunda é aquele que só olha para baixo devido aos problemas físicos. No âmbito espiritual, o líder, ele tem que ter a visão do alto. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Aquele que se coloca na frente do trabalho precisa ter olhos em Deus. Olhos em Deus. E Deus, né, está embaixo. Os meus olhos estão postos em ti, disse o salmista Davi no Salmo 141, versículo 8. Todavia quer dizer ainda. Há esperança. Tá? Se você é encurvado, olhe para o alto. Não consegue mais olhar para cima? Espero que Jesus entre na sua vida como entrou na sinagoga e olhou para a mulher encurvada de 18 anos e disse: seja liberta deste espírito de enfermidade. Líderes encurvados só vê as pedras do caminho, só vê os obstáculos, só vê as dificuldades, só vê os espinhos. Que Deus nos dê saúde espiritual. Anão. Para quem não sabe, enanismo é deficiência física. Enanismo. E a pessoa é anão até 1,33 m de altura. Tá? Até 1,33 m. 1,34 m é baixinho, mas já não é mais anão. Agora a genética é uma coisa interessante, porque se você observar uma pessoa com 1,33 m, com 1,34 m ela é uma pessoa pequena, normal, porém pequena, baixinha. 1,34 m. 1,33 m, as mãos são grandes, a cabeça é grande, né, mas os braços e pernas são curtos.
grossos e entroncados. Né? Anão, um anãozinho. Né? Pastor, isso aí não pode não ser líder cristão? Não estou falando do sentido físico. Não estou falando de anão versus gente grande. Não é disso que eu estou falando. Tá? Por exemplo, esse aí é missionário. Ele e a esposa são anãos. Né? Pregador da palavra. Quem não conheceu o Nelson Ned? Nelson Ned uma vez se sentou na máquina da verdade no Silvio Santos e Silvio Santos foi conversar com ele para falar do seu passado com prostituição, com drogas. Foi um cantor boêmio, né? Ver se a máquina da verdade o reprovaria. Ele aproveitou a ocasião para pregar o evangelho. Ele provou que nem todo anão é pequeno. Né? Nem todo anão é pequeno. Anão já é pequeno no tamanho, né, irmão? E a gente vai falar da fala anãozinho. Mas você conhece pessoas que elas entram na igreja e passa 10 anos e ela está lá do mesmo jeito. 20 anos na igreja, está lá do mesmo jeito. Envelhecer no caminho de Deus, servindo a Deus, é coisa excelente. Agora, envelhecer espiritualmente num banco de uma igreja sem ter crescimento é um problema. Porque você olha, todos são batizados com o Espírito Santo, menos você. Todos recebem dons espirituais, menos você. Todos começam a pregar, menos você. Todos cantam, menos você. Todos fazem alguma coisa, menos você. E o problema está quando diz assim, eu aceitei Jesus faz tanto tempo. E agora esse aí aceitou Jesus 3 meses e já quer ser pregador. Daí é contra quem quer fazer. Entendeu? Então, não podemos ser anãos, tá? Anão. Precisamos ter crescimento espiritual. Entendeu? Deus nos chama ao crescimento. Cada dia que passa, nós vamos crescendo de graça em graça, de glória em glória, e vamos sendo transformados, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Deus nos chamou ao crescimento. Belida nos olhos. Belida nos olhos. Belida nos olhos, que está aí no versículo de número eu tinha pulado belida nos olhos, né? É isso mesmo. Homem que tiver quebrado, pé quebrado, mão quebrada, corcunda ou não, que tiver defeitos, sarnas impede. Vai ser no versículo de número 17. Tá? Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. No 18, o homem que houver deformidade, cego, coxo, nariz chato, membros demasiadamente compridos, que tiver pé quebrado, mão quebrada, corcundo, anão. É no versículo 20, irmãos, que tiver belida nos olhos. Esse belida nos olhos aí é cataratas ou carne crescida. É feio isso aí, né? Dá agonia de olhar. Mas quando se cresce essa carne por cima aí do globo ocular, e quem olha vê assim essa carne crescendo, né? A pele. Mas quem possui só vê aquela névoa, uma mancha branca. Você sabe por que cataratas? Quem já foi nas cataratas do Iguaçu vai saber do que eu estou falando. De você observar assim e você vê como se fosse aquela fumaça branca, mas não é, são gotículas de águas no espaço, né? Mas tem vezes que a névoa é tão grande, você já viu uma neblina, uma cerração, você não consegue enxergar longe. Líderes que têm belida nos olhos, carne crescida, cataratas, não conseguem ver as coisas perfeitamente. Vê, mas vê com deformidade. Quando eu tinha 12 anos de idade, para 13 anos de idade, quando meu pai morreu, a situação estava difícil, eu fui trabalhar em umas fazendas lá. Fui trabalhar para um senhor chamado Seu Betinho, um fazendeiro. Ele tinha um velhinho nas terras dele, que ele deu uma casinha para o velhinho morar. E o velhinho, direto o Seu Betinho mandava eu levar uma vasilha, um bule com leite.
Eu cheguei lá e o velho era ignorante, irmão, estúpido. Cheguei lá e falei, seu Antônio, eles, quem foi, menino? Eu falei, o seu Betinho mandou trazer leite pro senhor. Eles, coloca aí na cozinha. Eu entrei pela porta de trás e coloquei na cozinha. Só tivemos a notícia depois. O velho chegou assim, aí ele olhou devagarzinho, aquele bule em cima da mesa, ele mesmo contando, ele rodeou de um lado, rodeou do outro. Aí ele chegou bem quieto assim, levantou a mão e deu um tapa assim, disse, pish, gato, e bateu no... Ele tinha esquecido que era um bule de leite, ele não enxergava direito. Ele deu um tapa que voou leite para todo lado. Tem pessoas que vê tudo com defeito e perde a benção. Tem gente que diz, mas e quando na hora do confronto eu pensei que era. Pensou. Você não viu, você pensou que era. Só vê as coisas defeituosas, só procura defeitos, né, irmão? Líder cristão, precisamos ser diferentes, termos saúde nos olhos, tá? Sarna. Vixe. Sarna é isso aqui, ó. Aparentemente é só uma coceira. Já viu falar da pira godê, que só sara quando morrer? Você olha assim, é só uma sarna, só uma coceirinha. Agora, se você olhar com o microscópio por dentro da pele, veja bem isso aí, né? Conhecida cientificamente como escabiose. É uma infecção causada por um parasita chamado ácaro. Ácaros dentro da pele aí, veja só. A sarna, né? Não pode falar de sarda não, é sarna. Ela pode atingir qualquer pessoa. Agora, imaginemos um sacerdote diante do altar se coçando. Seria deselegante. E hoje isto se refere à irreverência. Quantos sarmentos espirituais? Pessoas que são irreverentes, né? Irreverentes. A sarna, por ser também contagiosa, ela afasta as pessoas. Quem quer ficar perto de um sarnento? Espiritualmente pode estar relacionado com obreiros antipáticos, carrancudos, grosseiros. Quem quer estar ao lado de pessoas assim? Com esses parasitas espirituais? Com certeza, ninguém. Mas você já viu? Eu conheço camarada, irmão, que ele quer que o Espírito Santo desça, é só dar o microfone na mão dele. Ele briga com quem faz barulho, se a criança andou. Eu sei que temos que ter reverência na casa de Deus, mas qualquer movimento lhe tira a atenção. E ele quer corrigir. Mas quando não é ele que está pregando, no culto. Irreverência. Entendeu? Uma vez eu fui pregar num CAIC, em Curitiba. Quando eu fui pregar, eu disse, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. O povo disse amém. Estou feliz por estar aqui hoje para pregar a palavra de Deus. De repente, isso era dentro do ginásio, um CAIC. Aí de repente, a multidão silenciou. E eu também silenciei. Era atrás de mim um obreiro, um telefone. Desligue os seus celulares, irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Silenciou. A palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número. Aí o povo começou a rir. Aquilo enchia o CAIC. E até que o velhinho tirasse o telefone de dentro daquela boroca, uma bolsa. E eu tive a infelicidade de falar assim, desligue os seus celulares, senão o diabo liga para você na hora do culto e ainda liga 2 vezes. Só que não era o diabo, era a filha do pastor. No outro dia eu tinha que estar na reunião para pedir perdão para o pastor. E o líder maior lá, não, ele é um senhor de idade. Você peça perdão para ele, ele quer, exigiu que o senhor peça perdão. Aí ele foi falar, você devia me respeitar, sou o pastor mais velho daqui. Como é que você fala? Você me desrespeita.
Ô, meu querido, se ofendeu, eu vou pedir perdão pro irmão. Mas vou lhe dar um conselho também. O senhor é o mais velho daqui, eu sou um menino. O senhor deveria ser exemplo para mim. Aí ele reconheceu o erro dele também. Mas tem pessoas que são irreverentes. Irreverentes. Elas extrapolam, sabe? Sarna. Não convém a líderes cristãos de sermos inquietos, inconstantes, entendeu? Irreverentes. Tem outro problema aqui, a impinge. Impinge. Ela é menor do que a sarda, ela se esconde até debaixo do relógio. E tem vezes que ela dá uma coceirinha gostosa, né? Tomicol resolve, tá, irmãos? Tomicol é um remédio. Eu já tive impinge debaixo do relógio. O problema é que isso aí é contagiante. Você coça, é coceira gostoso, e você coça no outro canto, então isso ali também já contagia outros. A impinge é causada por um grupo de fungos dermatofólitos, né? Não é dermatofólitos, meu Deus do céu, como que é? É um conjunto de fungos dermatófitos, tá? É causada por um conjunto de fungos dermatófitos, que pode infectar as unhas e a pele. Impinge, ela é uma doença contagiosa. E quem tinha impinge estava fora de ser sacerdote. Fora de ser sacerdote. No âmbito espiritual, a impinge está relacionada com a fofoca. Fofoca. Obreiros não podem ser fofoqueiros. Líderes que são verdadeiros fofoqueiros não prestam para ser líderes. Aquele que executa, né, o ministério precisa ser limpo de impinges. Tá? Por exemplo, aquilo que você escuta de uma ovelha, às vezes até em seu gabinete, depois sai dizendo para outros colegas ou para as outras pessoas. E a falta de integridade? A pessoa servia enquanto era meu amigo, agora já não é mais meu amigo, né? Separou a liderança, saiu da igreja, mudou de ministério, casamento acabou, amizade acabou, sociedade terminou, aí sai difamando. Quando você difama alguém que você conviveu e que era seu amigão do peito, você está mostrando o seu caráter. Porque se a pessoa era tão suja daquele jeito, mas como é que você convivia com ele caladinho? Só porque não te serve mais agora, você quer jogar tudo no ventilador. Né? E o pior é que essas coisas são contagiosas, impinges. Não sejamos fofoqueiros, futriqueiros, comichão nos ouvidos. Né? Vou contar um negócio só para vocês. Né? Nem te conto um negócio, nem te conto, mas já está contando. Deus me livre. Que os nossos lábios sejam puros. E para terminarmos a nossa aula, testículos quebrados. Testículos é um dos principais órgãos do aparelho reprodutor masculino. Responsável pela produção do sêmen, tá? Que é o líquido reprodutor humano. Ou seja, o estéril não podia ser sacerdote, aquele que tinha testículos mutilados, rendidos, não podia ser sacerdote. E na liderança cristã? O que você acha de líderes que não se reproduzem? Ovelhas que são estéreis, só comem do pasto, mas não geram ovelhas. Deus nos chamou para multiplicação. Multiplicação. Igreja é assim. Saiu de um e abriu outra, alguém diz assim, dividiu não, multiplicou. Sei bem que tem uns que saem com rebeldia, né? Não importa o motivo, o evangelho será pregado. Acertar conta com Deus é outra história. Bem, você já viu um judeu orando? Já pegou um ônibus em Jerusalém? A gente fica 20 minutos no ponto de ônibus, né? Contando piada, falando da vida dos outros judeus, 20 minutos esperando o ônibus, 20 minutos orando. E quando oramos, se balançamos todos assim. E acredite você, quando a gente está na adoração e se balançamos, até dentro do pé, nossas unhas, dentro dos sapatos, os pés estão fazendo assim. Estamos tentando movimentar todo o corpo durante a adoração. Esse é o princípio judaico.
Porque o nosso corpo é formado por células. Você sabe o que é chulé? Esse é o nome vulgar, né? Mas o pé de atleta aí são os... Como é que fala? Isso. São células e moléculas que se mobilizam e morrem transpirando pelos poros, né? Causando mau odor. Mas veja, células e moléculas que se imobilizam e morrem. A tendência de uma célula depois de se mobilizar é morrer. Elas precisam se movimentar. O judeu acredita que quando nós estamos se movimentando, estamos movimentando todo o nosso corpo. E todo o nosso corpo está sendo revitalizado e nossas células estão sendo saradas. Porque quando você movimenta, a célula respira. E diz a Bíblia que todo ser que respira louve ao Senhor. Então louvar a Deus com todas as células do corpo. Essa é a mentalidade de um judeu. O nosso corpo ele tem aproximadamente 32 mil células. Né? Pois é. E aí? Cantares capítulo 1, versículo 2 está dizendo: beija-me com os beijos da tua boca, melhor é o teu amor que o vinho. Sabe de um beijo apaixonado? Aquele que esquenta o rosto, né? E é que nem ferro elétrico, né? Misericórdia. Pois é. Nós precisamos ser mais apaixonados por Ele, pelo nosso Deus. Dizer que é melhor o seu amor que o vinho. E se nós o amarmos com intensidade, o nosso corpo vai reacionar. As células e as moléculas vão respirar. Sejamos produtivos. Deus não nos chamou para a inércia, para estarmos parados, inertes, imóveis. Não. Deus nos chamou para avançar, para reproduzir. O próprio Cristo já se reproduziu. Cristãos significa pequenos cristos. Somos réplicas do nosso Senhor. Vamos reprisar a sua liderança? Sejamos líderes multiplicadores. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.